de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dela estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E, temendo, disse: Quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos transporta, ela nos muda de posição, ela nos faz refletir, ela nos tira da nossa zona de conforto, ela nos transforma em novas pessoas. A tua palavra, Senhor, nos dá um marco de começo ou de recomeço. Te agradecemos, Senhor, te louvamos. Eu peço que tu fale ao coração de cada um aqui presente nessa noite, e que não só os meus irmãos, mas eu também, todos que estão aqui, saiamos daqui renovados pelo teu poder e pelo teu espírito, transformados pela tua palavra. Que saiamos daqui diferente como entramos, no nosso coração e na nossa mente, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Um dos sonos mais gratificantes é o sono do cansado, né? Quem faz um esforço excessivo, é muito bom você descansar. Também é bom você, assim, ó, é uma santa inveja, não sei se não existe santa inveja, né? Mas é bom você ver uma pessoa dormindo assim profundamente, você olha, pô, chega a dar aquela vontade de dormir junto praticamente, né? Você vê aquela pessoa dormindo profundamente, você, meu Deus, ele deve estar muito bem aí. Isso acontece muito com quem trabalha com plantão, militares. Tem um salmo que diz que o guarda, né, que espera pelo romper da manhã ansioso, que ele quer dormir, ele quer sair fora dali, ele não quer ficar de guarda. Pedreiro que rala também pra caramba, tá esgotado. Certa vez eu trabalhei como pedreiro, não foi como pedreiro, foi com aquela britadeira, derrubando uma rampa de concreto sozinho, uma grande rampa. Fiquei quase um mês fazendo isso, sozinho. E eu chegava em casa, eu simplesmente desmaiava. Caía na cama, dormia, mas era um sono tão bom, porque eu estava muito esgotado. Então, assim, e por que eu estou falando isso? Porque Jacó, ele percorreu 750 quilômetros, cerca de 20 a 30 dias, caminhando. Da onde o pai dele, depois de o ter abençoado, depois de ele ter enganado o pai, conclui de acordo, né, com a mãe lá, ele foi, enganou o seu pai,
E depois o pai já tinha abençoado ele, falou: olha, eu não quero que você case com as mulheres dessa terra, e não quero que você se relacione com as mulheres dessa terra, provavelmente para que o coração dele não se pervertesse, como se perverteu o coração de Esaú, e para que ele fosse procurar uma mulher que fosse da parentela dele e que não faria o seu coração provavelmente se desviar, porque ele pertencia a uma genealogia, né, messiânica. E Isaac dá essa ordem para ele, ele foi. Só que ele não foi com muita coisa não, ele foi com uns negocinhos só dentro da bolsa. Para você ver, ele dormiu no travesseiro, não há relato de que ele foi com um jumento, um camelo, nada disso, até porque ele estava fugindo do irmão que queria matá-lo. E ele percorreu cerca de 750 quilômetros. Para você ter ideia, como andar daqui até o centro do Espírito Santo, ou então daqui até Minas Gerais, lá no centro de Minas Gerais. Minas Gerais é grande. Ou então como daqui até o centro de São Paulo. São Paulo também é bem grande, são um dos maiores estados que a gente tem. Então Jacó teve um percurso muito intenso, muito esgotante. Por isso que eu falei de que você conseguir dormir na pedra, fazer a pedra de travesseiro. Alguém já parou para pensar nisso? Fazer pedra de travesseiro? É meio louco, né? Porque não dá para você fazer uma pedra de travesseiro. Você tem que estar muito cansado, ou bêbado. Não dá para você pegar uma pedra e botar e dormir como se fosse fofinho, gostoso. Não fica assim, não é assim. Você dorme, ele dormiu porque ele estava extremamente cansado. E o que chama a atenção nesse texto? O que chama a atenção nesse texto é que no versículo 28, 13, Jacó, ele tem uma visão. Ele está dormindo e Deus se manifesta para ele. E quando ele acorda, despertando Jacó do seu sono, versículo 16, você não precisa olhar. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Ou seja, Jacó, ele descobriu que Deus estava ali e ele não estava percebendo. Ele foi para um lugar, o pai dele mandou ele para um lugar, ele recebeu a bênção de Deus, ele foi. Note que no decorrer do versículo ele falou: olha, se o Senhor me abençoar, fizer assim por mim, o Senhor será o meu Deus. Então, naquele percurso ele já era abençoado, mas ele ainda não tinha decidido no seu coração se Deus seria o Deus dele ou não. Olha que interessante. Ele estava abençoado, ele carregava uma promessa, mas o seu coração ainda não tinha se decidido por completo. É interessante que Jacó, o que ele faz? Ele acorda. E quando ele acorda, ele olha para o lado, Deus está aqui, eu não sabia. Não sabia que ele estava aqui. Eu não sabia que esse lugar era a casa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não é muito diferente dos nossos dias. Quando nós aceitamos a Cristo, ou quando nós dizemos que aceitamos, ou quando a gente entra pelas portas dessa igreja, muitas pessoas entram pelas portas das igrejas hoje, da casa que se chama casa de oração, claro, não são todas as casas que se chamam casa de oração, fica aí a dica para que você preste atenção aonde você vá, ou para onde você é convidado. Nem todas as casas são chamadas casa de oração, nem todas as casas o Senhor Jesus está lá, mas quando muitos entram pela porta dessa casa, eu já vi isso ao longo da minha vida. Eu tenho 20 anos aqui, praticamente, em outubro completa 20 anos. Eu vi muitas pessoas entrando pela porta desse lugar, vou falar daqui particularmente, e não perceberam que Deus estava aqui. Vi pessoas entrando e saindo do mesmo jeito. Vi pessoas entrando de qualquer maneira e saindo de qualquer maneira ou pior do que entraram. Por quê? Porque não perceberam, não entenderam, não tiveram a visão, não tiveram a revelação de que Deus está aqui. E nessa história, Jacó, ele chega até Betel, depois ele colocou o nome de Betel, que é a casa de Deus. Ele chega nesse lugar, ele está tão cansado, ele está carregando uma promessa, e ele chega na casa da promessa, só que até então para ele é um lugar qualquer, mas quando ele coloca o pé naquele lugar, Deus se manifesta para ele. E Deus tem que mostrar a ele através de um sonho, para que ele entenda, para que ele compreenda. E isso acontece.
E quando isso acontece, a primeira coisa que Jacó faz é levantar, temendo e tremendo. Ele levanta aquele travesseiro, chega de dormir, coloca a pedra e derrama azeite sobre aquela pedra. E ele diz: aqui é a casa de Deus, eu vou marcar esse lugar, eu vou marcar esse território. E ao marcar esse território, ele fala: bom, agora a minha vida daqui para frente, ela tem que ser diferente. Ele sai da casa do pai dele como enganador. E agora, daquele momento em diante que ele entende que Deus está ali, ele precisa mudar, ele precisa de uma transformação. Ele está no meio da viagem. Olha que interessante. Assim como nós entramos por esta casa. Quem sabe nós não estamos no começo de uma viagem. Para ser transformado, para ser mudado, para nos tornarmos outras pessoas. Só que a falta de compreensão, de entendimento, de reverência, nos faz ficar dormindo na pedra. Nos faz ficar dormindo na terra das promessas. Porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos dá a sua casa como esteio, a igreja como apontadora para o caminho. Só que muitos entram por essas portas e há anos estão deitadas sobre uma pedra inerte. Não muda, não são transformados, podem mudar por fora, podem envelhecer, podem ser transformados no seu visual, nos seus cabelos, talvez nas suas condições econômicas, mas não são transformados por dentro. Continuam mesmas pessoas, como de 20, como de 10, como de 15 anos atrás. Se Jacó não toma aquela atitude, hoje eu e você não estaria aqui, talvez deveríamos esperar mais um pouco a manifestação do Messias. Porque Cristo veio dessa linhagem. Cristo veio da linhagem de homens de atitude. Cristo veio de linhagem de homens que colocam um ponto final na sua antiga carreira para uma nova carreira, para um novo dia, para um novo tempo. É muito interessante que no mesmo lugar, agora eu falo de vários locais, várias igrejas, vários locais, geografia mundial, é muito interessante que homens chegam à casa de Deus, muitos homens. Alguns se desviam e se tornam loucos, outros se tornam santos. O que aconteceu? Aconteceu que aqueles homens que entraram, entenderam, compreenderam o Evangelho e foram transformados. Aconteceu que aqueles homens enxergaram essa escada, entenderam que esta casa ou estas casas de oração, de fato, são aonde Deus se manifesta e foram transformados por ela. Aconteceu que esses homens levantaram do seu sono, da sua inércia e resolveram mudar suas vidas e serem transformados de fato em nova criatura, porque ele estava na terra da promessa. Mas a terra da promessa, ela se manifesta quando nós nos levantamos e nos tornamos em outros homens e outras mulheres, novos jovens. A vida cristã não é uma vida inerte. A vida cristã exige esforço. A vida cristã exige força. A vida cristã exige renúncia. A vida cristã exige mudança de comportamento, de atitude, de pensamento. Romanos fala sobre isso. Romanos 12. E não vos conformeis com esse século, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa escada é Cristo. Cristo se manifesta em carne. Em João capítulo, não precisa abrir, em João capítulo 11, 51, Natanael está procurando o Messias. E Filipe vai falar com ele. E ele olha, Filipe diz: olha, eu encontrei o Messias. Ele: mas que isso? Encontrei o Messias. Não acredito. E de onde ele é? De Nazaré. Ele: pode ver alguma coisa boa daquele lugar? Ele falou: vem ver. Quando ele chega perto de Jesus, Jesus fala para ele: eis aí um israelita em quem não há dolo. E Natanael fica: da onde o senhor me conhece? Ele falou: eu te vi quando você estava embaixo da figueira. E ele falou: mestre. Ele falou: tu está surpreso com o que eu te falei? Aí Jesus fala para ele: se você está surpreso com isso, então vai ficar melhor ainda quando você vê o Filho do Homem descendo em glória e os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Quem é essa escada? Essa foi a escada que Jacó viu.
Essa é a escada que viria através dele. O pregador que falou uma coisa interessante. Jacó era tão ousado que se ele vê aquela escada fisicamente, era a escada ele querer subir. Porque quando Deus apareceu para ele em carne, ou se manifestou naquela manifestação de poder de Deus, o que ele fez com o anjo? Alguém sabe? Ele lutou com o anjo. Então, dessa vez, Deus falou, não, esse cara vai vir aqui. Eu não posso manifestar isso para ele. Ele tem que estar dormindo, ele tem que estar inerte. Para que eu possa aparecer para ele. Porque ele era ousado. Deus está buscando homens e mulheres ousados. Que queiram viver uma vida de fato, de fé e renúncia. Que queiram viver uma vida diferente. Como Jacó. Jacó falou, olha, essa jornada que empreendo. Quando Jesus Cristo se encontrou com os doutores da lei e ele falou o seguinte, os pais dele foram buscar ele, eu falei isso numa outra ocasião, ele falou, eu estava tratando dos negócios do meu pai, mãe. Então, mais uma vez aqui, você vê que Jacó empreende uma caminhada. Jacó empreende uma jornada. Por isso que ele diz aqui, ele falou, olha, se o senhor for comigo nessa jornada aqui, eu vou empreender. E Deus foi com ele. Essa jornada envolvia recursos. Ele falou, olha, se o senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo, o senhor vai ser o meu Deus. Porque o homem tem que converter também o seu bolso. Tem que converter a sua vida econômica a Deus, senão ele não está convertido. Isso é um dos pontos cruciais para muitos no reino. Quantos homens têm se afastado do evangelho por conta das suas finanças? Não é porque não tem, é porque não querem abrir mão de obedecer a palavra de Deus. Não são ricos para com Deus. E Jacó falou, eu vou ser rico para contigo. Porque a palavra dízimo, toda palavra no hebraico relacionada a dízimo está ligado a enriquecimento. Toda palavra, tudo que você vê no hebraico, tudo que fala sobre dízimo, fala sobre enriquecimento. E Jacó falou, olha, eu vou curvar a minha riqueza, eu vou curvar os meus bens diante do Senhor. Então o Senhor será o meu Deus, porque o Senhor será maior do que eu terei. Quando entrarmos por essas portas, temos que entender isso. Temos que perceber que Deus está aqui. Não continue da forma que você entra. Jubile. Procure entrar de forma gloriosa, gratificante. Venha com vontade de mudar a sua vida todos os dias. Entenda que aqui a glória de Deus se manifesta. Entenda que aqui o Espírito de Deus habita, está entre nós. Quando nós nos reunimos, a escada de Deus é posta. Cristo está aqui, o seu testamento está aqui. Qual era a teologia de Jacó? Qual era a teologia de Jacó? Vou perguntar de novo, qual era a teologia de Jacó? Nenhuma, ele tomou uma atitude de conhecer a Deus, essa era a atitude dele. Se você for olhar, olha só, a teologia de Jacó é isso aqui, ó, é só isso aqui, ó, a teologia de Jacó. Não adianta ficar se esmerando só em estudos, não adianta ficar se afundando em letras, se não se converter. Se não se voltar para Cristo de verdade, não adianta se afogar em instituições de ensino, porque não vamos a chegar a lugar nenhum. Temos que romper com o velho homem de fato. Temos que nos converter de fato uns aos outros, às nossas lideranças. Temos que nos curvar diante de Cristo. Temos que nos curvar diante dessa palavra, entender o que Deus está falando é real e não vai mudar. Temos que entender que as coisas de Deus são verticais e horizontais. Como assim? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jacó saiu daquele lugar disposto a formar uma família. Ele tinha aproximadamente 40 anos. Levou 7 praticamente para casar. Ele casou por volta dos 47 anos.
Na primeira, foi enganado por Labão, foi enganado pela esposa, não em relação à traição, mas ela mentiu para ele em uma ocasião. Foi enganado pelos filhos, mas ele permaneceu. Jacó tomou uma coça, Jacó enganou seu pai, Jacó enganou seu irmão. Jacó não é o reflexo de que muitos de nós somos. Mas ele resolveu mudar, ele resolveu ser transformado, ele resolveu ter uma vida diferente. Quando a escada se manifestou para ele, e hoje, essa escada tem se manifestado na casa de Deus, mas muitos entram por essas benditas portas, sem saber que Deus está aqui, e sai do mesmo jeito, traindo a mulher, fazendo coisas erradas no serviço, saem por essas portas da mesma forma. Quantos? Se converte, Jacó. Para de enganar a si mesmo. Para de ser derrotado, destruído. Porque a destruição, ela começa na raiz. Jacó cortou o mal pela raiz. Da vida dele em diante, daquela terra de Betel, que ele chega no meio do caminho, aproximadamente 500 e 600, aproximadamente 560 quilômetros. Quando ele chega nessa terra, ele tem um encontro com Deus. Dali para lá, ele ia para a casa do avô dele, que era Betuel, pai de Labão, da qual ele casaria com Raquel e Lia. Quando ele chega nesse lugar, Deus aparece para ele. Quando ele vê que Deus tinha se manifestado ali, quando Deus abre os olhos dele, o que ele faz? Ele levanta. E ele fala, vou ser diferente, porque tem uma promessa aqui. Aqui tem promessa para você e para mim. Aqui tem promessa para nós, promessas extraordinárias, mudança de vida extraordinária, cura, restauração, libertação, salvação, vida em abundância. Uma vida repleta de harmonia, de livramento, vamos dizer assim, porque você vai ter aflição desse mundo, mas Deus vai ser contigo. Pior do que Deus não ser contigo, pior do que você passar por aflição é você passar sem Ele. É melhor passar com Ele, não é verdade? É melhor passar com Ele. É melhor ser transformado. Sobe nessa escada logo. Vai de encontro a Deus. Escala Cristo pela fé. Aqui, escala Cristo. Tenha fome da palavra, tenha sede, não tenha desculpa, não dê desculpa para não orar, não dê desculpa para não jejuar, não dê desculpa para orar pelos teus irmãos, não dê desculpa para não servir ao teu irmão, não dê desculpa para falar a verdade, não dê desculpa para ser sincero, não seja Jacó. Porque Jacó foi transformado em Israel quando Deus apareceu para ele, numa teofania, de forma física. Deus falou para ele, como você se chama? Ele falou, eu me chamo aquele que engana. E Deus falou para ele, você já não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Porque como príncipe você lutou com Deus e com os homens, e você prevaleceu. Luta contra a tua carne, luta contra a tua natureza maligna, e seja transformado. É assim que se sobe essa escada. E ele foi transformado. E ele foi transformado. Ele foi mudado. Para encerrar, abra comigo a sua Bíblia. Deixa eu ver se eu anotei. O livro de Hebreus está bom. Hebreus 12. Abre comigo no Hebreus 12. Hebreus 12 diz, por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravieis o que é manco, antes seja curado. E tem uma outra passagem, Efésios 5,14. Agora é para encerrar. Efésios 5,14 diz assim, me acompanhe, do 5 ao 21.
Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como você anda, não como nécio, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são... Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais o quê? Compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Vamos levantar, vamos orar a Deus. Se você quer ser transformado, coloque a mão no seu coração. Só se você quiser mudar, só se você quiser colocar uma pedra, não em cima, mas uma pedra de mudança, de recomeço. Não, vou marcar, esse dia vai ser diferente na minha vida. Esse dia não vai ser mais assim, não. Daqui em diante eu vou ser diferente, daqui em diante eu vou crescer na fé, daqui em diante eu vou me desenvolver, daqui em diante eu vou somar com a minha igreja de fato, daqui em diante eu vou servir como deve servir, daqui em diante eu vou buscar a Deus, daqui em diante eu serei tomado por uma nova natureza, a que está disposta pela fé no Filho de Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que tu entre com a tua providência sobre os corações e as mentes nessa noite. Que homens e mulheres, jovens que entraram por essas portas, achando que era mais um dia de culto como outro qualquer, venha sair, ó Pai, não simplesmente pelas portas, mas dispostos a subir a escada da vida, que é Cristo, no qual nos transforma, no qual morreu para nos salvar e nos tornar homens e mulheres segundo a imagem daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.